Olá, pessoal. Sou o professor Lucas e hoje nós iremos conversar sobre o Renascimento e o humanismo. Então, a partir desta imagem, desse fluxograma, desse mapa mental, a gente vai entender um pouquinho sobre as questões envoltas ao Renascimento e suas características e ao humanismo e suas características, né? Antes de adentrarmos nas definições, nos conceitos, vamos entender um pouquinho o que vem a ser o renascimento. O renascimento, a própria palavra nos ajuda a entender, alguma coisa renasce, alguma coisa volta a existir ou volta a ter importância dentro do meio social. Aqui o que nós entendemos como renascimento vem a ser a arte e a cultura greco-romana, lá da antiguidade clássica, tá? Então nós entendemos que o que veio a renascer junto com a arte é justamente a mentalidade, a ideia da Grécia e de Roma da antiguidade, tá? Então a gente fala da cultura clássica. Algumas características que são importantes para a gente entender o Renascimento, demarcados aqui nesse esquema. O primeiro ponto, antropocentrismo, é uma das características do Renascimento, das artes renascentistas, da literatura renascentista, enfim. O antropocentrismo é a ideia de que o homem é o centro do universo. Na Idade Média, a ideia que vogava, a ideia que estava em alta, era o teocentrismo, a ideia de que todo o universo girava com Deus ao centro, com Theo ao centro, que no caso é Deus. A ideia de que tudo acontece por conta da vontade de Deus ou por conta da vontade da igreja, né? Para a gente entender melhor. Então, a Idade Média é uma idade caracterizada por conta do poder da Igreja Católica em cima do meio social. Agora, no Renascimento, o homem voltou a ter a sua importância. Então, o antropocentrismo nada mais é do que o homem ao centro das coisas. Tudo ocorre por conta da interferência humana, certo? Isso não quer dizer que é, a maioria da população, ou muitos, se tornaram ateus. Não, a religião ainda tinha, até hoje ainda tem, muita importância, né, do meio social. Mas a explicação dos fenômenos sociais, ela deixou de ser a vontade de Deus, porque Deus quer, não tem como questionar. E passou a ser, isso ocorre por conta do homem, por conta da interferência humana, por conta de ações humanas, certo? Então, o antropocentrismo nada mais é do que isso. O homem ao centro do universo, ao centro da sociedade. Outra característica importante do Renascimento veio a ser o racionalismo. O racionalismo ele também vem quebrar com a ideia medieval e a razão ela passa a ser algo fundamental dentro da organização social, tá? Do Renascimento, dessa mudança. Por que a razão? Ao não aceitar que tudo ocorre por vontade de Deus, mas sim por interferência humana, o ser humano ele passa o quê? A questionar, a buscar uma razão, uma explicação para que aquilo ocorresse. Então, essa razão, ela vai vir a partir da observação e a partir de experimentos, né? Isso é a base da ciência moderna. Então, a gente tem uma pergunta, uma dúvida, ou várias, né? Vários questionamentos que nós temos que achar uma resposta, encontrar uma resposta. Para que a resposta seja encontrada, ela vai partir do princípio de observação. Primeiro você tem que observar. Você tem uma pergunta, você quer achar uma resposta para aquela pergunta. Então você vai observar todo o meio que aquele fato ocorre ou que aquela pergunta ela vai ajudar você a respondê-la. A partir da observação, você vai observar e experimentar. Tá? Então você tem uma pergunta: por que que a água evapora? A partir da observação da natureza, você vai formular hipóteses. Você vai inventar na hora ali o que você acha que pode ser que aquilo ocorre. Então você vai numerar. Talvez isso ocorra por conta do calor, talvez isso ocorra por conta do frio, sabe? Então, a partir dessas hipóteses, observando
você vai experimentar para ver qual dessas hipóteses que você tem, ela faz sentido. Isso é a razão. Tá? A razão humana é a partir da dúvida, a partir do questionamento. Na Idade Média, isso não era muito interessante por conta do poder da própria Igreja Católica, que eu falei para vocês, certo? Então, você questionar, você observar, você refletir, você experimentar e provar que aquilo está certo ou que aquilo está errado, não era algo muito legal na Idade Média por conta da própria opressão, da própria forma que a igreja tinha para provar a verdade, tá? Que eles acreditavam. O terceiro ponto importante para a gente entender o Renascimento e essas ideias humanistas que o homem volta, né, a ser o centro das atenções é o próprio individualismo e o otimismo, certo? Então, o otimismo e o individualismo ele passa a crer na capacidade do ser humano de desenvolver e de melhorar. Muitas vezes, na Idade Média, você era tido, por exemplo, você nascia com uma classe social mais baixa, passava por certa necessidade econômica, financeira, e vinha com aquela velha explicação, que é porque Deus quer, porque Deus é, organizou aquilo para a sua vida, então você tinha que aceitar. Então aqui vai passar a mudar e vai ser colocado em foco o individualismo. Você pode melhorar aquela questão da capacidade humana. E acreditar também no progresso, não só um progresso pessoal, mas o progresso social. Isso é o otimismo, né? Tá? Então a gente sempre tendo uma ideia otimista, não pessimista, e o individualismo fazendo crer que o ser humano, ele pode, com sua capacidade, com sua força de vontade, cada vez melhorar. Isso é a base do que a gente conhece hoje como capitalismo. Isso vai ser muito importante para a gente entender a formação do sistema capitalista no período das revoluções industriais, tá? Outro ponto importante, o classicismo. O classicismo é a retomada de textos, de valores da literatura clássica, né, greco-romana, como eu falei para vocês, a partir da reflexão. Quando a gente estuda filosofia, os principais filósofos da antiguidade que nós aprendemos, eles vêm da cultura clássica, greco-romana. E esses valores começaram a ser resgatados, junto com a ideia do ser humano ao centro de todas as coisas na sociedade. Outro ponto importante, o naturalismo. No Renascimento, o ser humano ele se aproximou novamente da natureza. Na Idade Média, a igreja detinha o poder. Então, quem tinha muito contato com a natureza era mal visto por parte da igreja. Muitas vezes era até perseguido e morto, como bruxos, né, como bruxas. Então, a partir de agora, do Renascimento, a natureza e o ser humano voltam a ter uma relação próxima com o naturalismo. E a partir também da própria observação da natureza, as questões, as dúvidas passam a ser cada vez mais sanadas, que a gente fala da ciência moderna, como eu falei para vocês. E o último ponto, o hedonismo, tá? A contraposição total à Idade Média. O hedonismo nada mais é do que o prazer carnal e material. O Renascimento, ele vem pregar justamente isso, tá? Que o ser humano, por ser o centro das coisas, agora ele tinha esse direito, né, de ter esse prazer sensorial e material na sua vida pessoal, com o individualismo, como na sua volta em uma sociedade renascentista, uma sociedade moderna. Pessoal, por enquanto é isso. Muito obrigado e até a próxima.